Olá, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra de Deus direto do estúdio da CIB Araturi. Nós estamos aqui muito felizes neste dia, porque temos a oportunidade de livremente lermos a Bíblia e falarmos um pouco sobre ela. Eu espero que essa série de estudos aqui em Atos capítulo 6 esteja sendo uma bênção para a sua vida, mas hoje nós vamos concluir falando apenas sobre o versículo 7. Mas eu quero ler nesse momento Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7, que assim fala: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram, lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos dá uma ideia de como nós também precisamos e devemos agir. Nós vemos um grupo, os líderes da igreja, sendo líderes de oração. E após alguns momentos de oração, eles também orientam na escolha de novos líderes para novas tarefas, para atender necessidades que estavam surgindo no seio da igreja, no seio daquela comunidade cristã. E agora, no versículo 7, nós podemos identificar o resultado de toda essa decisão que os apóstolos tomaram. Deus abençoou esta ação da igreja, isto é, a escolha daqueles 7 homens, daqueles 7 diáconos. E o resultado foi que a igreja recebeu do próprio Deus mais ousadia para pregar o evangelho em meio à perseguição. Assim, a palavra de Deus se espalhava. O povo começou a ouvir dos apóstolos, dos discípulos, a palavra de Deus. O discipulado se notabilizou e crescia rapidamente. E o texto fala, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Nós vemos aqui de uma maneira muito clara que eles estavam obedecendo ao versículo que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles começaram em Jerusalém. Em Jerusalém. E a estratégia, irmãos, era cada salvo discipular uma pessoa. Cada salvo ganhar outro. Cada salvo compartilhar o evangelho do Senhor Jesus com outra pessoa. E essa estratégia deu certo, porque a estratégia que Deus usa é pessoas. A estratégia que Deus usa
é pessoas. Então, o discipulado ele se disseminou por toda Jerusalém. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 28. Ide, pregai o evangelho, ide, fazei discípulos. E assim, esses apóstolos, esses crentes em Jesus Cristo estavam indo e fazendo discípulos. Fazer discípulos é ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus ensinou, todas as coisas que o Senhor Jesus mandou, é compartilhar a própria palavra de Deus com aqueles que ainda não a conhecem. E dessa forma, eles alcançaram toda Jerusalém. Nós estamos aqui no bairro do Araturi. E o bairro do Araturi é a nossa Jerusalém. E eu quero convocar você, que é membro da Segunda Igreja Batista do Araturi, a alcançar pelo menos a uma pessoa com o Evangelho do Senhor Jesus. Comece a orar por uma pessoa. Depois você fale para essa pessoa que está orando por ela e pergunte se ela tem algum pedido de oração. Ore pela pessoa e por seus pedidos de oração. E depois, no momento oportuno, compartilhe o seu testemunho pessoal e o que Deus fez para transformar a sua vida. E aproveite e pergunte se essa pessoa também quer ter a mesma experiência de salvação que você tem. Certamente será uma grande oportunidade, tanto para você quanto para essa pessoa, de conhecer a salvação em Cristo Jesus e ver na sua vida o que Deus faz com um homem que se rende totalmente em suas mãos. Nós lemos aqui também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Até aqueles que num determinado momento perseguiram a igreja, agora estão obedecendo à fé. Deus ele faz milagres e pode fazer milagres através da sua vida. Deus quer usar a sua vida e o desafio é cada salvo, um discipulador, discipule uma pessoa que certamente Deus vai dar vitória para que essa pessoa creia em Cristo, seja salvo e seja um discipulador como você. Que para tanto Deus em Cristo nos abençoe. Amém.